mulheres que são conectadas com Deus, né? E aí, eu queria de uma forma bem rápida, trouxe uns slides para ilustrar para as irmãs, falar sobre essa nossa ponte, esse nosso cabo, né, que nos conecta ao Pai, que é Jesus Cristo, e as mulheres, né? Então, Jesus e as mulheres, essa conexão é uma conexão histórica. Por mais que a gente veja ao longo dos tempos que as mulheres foram colocadas num papel de segunda categoria, foram colocadas numa situação de abandono, muitas vezes ao longo da história, nós vamos ver, e a Bíblia está aqui para nos dizer, o valor das mulheres perante o Pai. Amém, irmãs? As irmãs me perdoam, eu fico um pouco nervosa quando eu começo, depois eu preciso que alguém puxe aqui meu casaco. Eu preciso ficar de olho no horário. A irmã Ana não me falou do horário, mas me ajude, tá bom? Aparentemente, a irmã Rosângela não está nervosa, mas eu estou. E não é pouco, tá? Então, nós estamos aqui para ajudar umas às outras, amém? Então, encontros de mulheres com Jesus é uma conexão histórica. A irmã Cris falou sobre essa palavra conectar, né? Sobre essa coisa da conexão. E a origem da palavra conectar é uma origem do latim que vem conectare, né? E a gente ouve muito falar do inglês esse connect, né? Ligar, conectar, acessar, unir, ligar. Conexão é isso, então. É ligação, é acesso, é união. E nós vamos falar dessa conexão, desse acesso que nós tivemos a Jesus Cristo. E que Jesus Cristo nos deu, não só aos homens, mas também às mulheres. Amém? Então, o contexto histórico que, antes de começar a falar de algumas mulheres, eu separei algumas mulheres, muitas delas vocês já conhecem, e eu só vou falar rapidinho sobre elas, porque o conteúdo que fala sobre a história dessas mulheres poderia dar muita pregação aqui, só em uma mulher. Mas eu quis colocar um pouquinho de cada uma dessas mulheres para falar sobre a situação em que elas viviam e qual foi essa conexão que Deus permitiu a vida dessas mulheres, o encontro que Jesus teve naquela situação, naquele momento na vida daquelas mulheres, tá bom? Então, nós sabemos que o cristianismo ele nasceu, né? Surgiu em pleno Império Romano, né? Uma sociedade greco-romana. E nos tempos de Jesus, essa sociedade era formada por uma estrutura totalmente patriarcal, né? Em via de regra, a vida para as mulheres não era fácil. Será que a vida das mulheres hoje é fácil, irmãs? Quero que vocês me respondam. A vida das mulheres hoje é fácil? Sim ou não? Não? Peraí, vocês estão falando mais... Sim ou não? Não. A gente tem uma mania também de dar umas reclamadas, né? Porque nós gostamos de dar uma reclamada também. Mas não é. A vida da mulher hoje continua não sendo fácil. Mas vamos pensar que naquela época era muito mais difícil, tá bom? Não quer dizer que a vida das mulheres é fácil hoje, mas pensando na sociedade da época, o contexto histórico diz que realmente nós temos provas históricas, né, que mostram que a vida da mulher era muito mais difícil. Vamos pensar em algumas coisas que elas enfrentavam, né? Elas enfrentavam toda sorte de preconceitos. A gente continua sofrendo preconceitos? Sim ou não? Sim. Mas elas sofriam mais. Elas não tinham o direito de viver uma vida plena e digna de respeito. Elas eram consideradas seres humanos de segunda categoria, assim como as crianças também. Elas eram subjugadas, subestimadas, isso nós sabemos, né? Elas eram consideradas incapazes de ocupar tarefas que fossem muito importantes na sociedade, né? Por pouca coisa, essas mulheres poderiam ser repudiada pelo seu marido, se elas não provassem que elas eram boas esposas, ou se o homem, de repente, arrumasse uma desculpa para dizer, não gostei, ela não está cumprindo as obrigações dela de mulher, de esposa, essa mulher podia ser repudiada. Então, essas mulheres viviam constantemente com medo de que ela fosse abandonada. Ela tinha medo da viuvez, ela tinha medo de uma maternidade onde ela não tivesse homens, filhos homens, ela tinha medos. E essa mulher vivia nessa sociedade, né? E o repúdio a essas mulheres, esse tipo de situação, era algo comum na sociedade. Então, pensando por esse lado, será que hoje em dia nós estamos um pouquinho melhor, irmãs? Sim ou não? Sim. Então, a vida dessas mulheres era muito, muito difícil.
Mas aí, no meio dessa situação toda, nesse contexto em que elas se encontravam, surge o cristianismo. E exatamente onde nós vamos falar agora, naquele momento ali em que elas estavam vivendo, surge um homem no meio daquela situação, surge esse que dá a ponte que nos liga a Deus, que é Jesus Cristo. Então, com tudo isso que essas mulheres sofriam, Jesus Cristo estava ali e ele vivia nessa mesma sociedade, mas ele agiu de forma diferente com as mulheres, né? Mesmo que para a mulher fosse legalizado esse tipo de desrespeito, que ela fosse julgada, desprezada e tratada como um ser de segunda categoria, Jesus, sendo um homem da sua época, ele agiu diferente com as mulheres. E isso fez com que as mulheres fossem atraídas para o Evangelho, atraídas para o cristianismo, né? Onde Jesus estava, tinha multidão e tinha mulheres. E olha, eu quero aí dizer que possivelmente eram muitas mulheres. Apesar que elas tinham que ficar pelas beiras, vamos dizer. Elas não podiam estar o tempo todo ouvindo, aprendendo. Elas tinham que ficar meio que buscando alternativas para ouvir Jesus falar em meio à multidão. Mas as mulheres estavam lá. Então, Jesus veio, e é o segundo ponto que eu queria tratar. Ele veio e essas mulheres que conviviam com Cristo não se sentiam excluídas socialmente. Elas se sentiam pertencentes, porque as palavras de vida que saía da boca de Jesus, e esse Jesus que não fazia acepção de pessoas, mostrou que elas podiam se achegar. Então, a forma que Jesus tratou as mulheres, e não só as mulheres, todos os excluídos, tratou as crianças, tratou aqueles que eram deficientes, a maneira como Jesus tratou essas pessoas, cumpriu a excelência do amor de Deus para a vida de toda a humanidade. Jesus veio para fazer essa diferença na vida das pessoas e fez isso na vida das mulheres. Então, ele veio para manifestar a justiça de Deus sobre a vida de todos, independente de classe social, independente de gênero. Jesus veio para cuidar da humanidade num todo e para ensinar essa lição à humanidade, né? Então, as mulheres que eu vou compartilhar com vocês, elas estavam nesse contexto. E aí eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio, então, da sequência dessas mulheres, né? Elas viviam essa situação, né, de preconceito, dificuldade, e todas elas foram encontradas por Jesus de uma forma poderosa e com esse amor incondicional. Então, a primeira mulher que eu queria falar, e que ela se conectou com Jesus, pode passar o slide? A primeira mulher é a mulher adúltera. E aí eu coloquei assim, essa conexão dessa mulher adúltera é uma conexão que gera perdão. Poderia, nesse contexto da mulher adulta, muita coisa ser ensinada, além do perdão. Lembre-se que ela é a mesma mulher que está nesse contexto de injustiça, de sofrimento por conta da situação que ela estava. Ela também estava naquele mesmo contexto que nós falamos há pouco. Então, em João, no Evangelho de João, fala sobre essa mulher adúltera. E aí, vamos lembrar algumas coisas sobre esse capítulo 8 de João. A cena que acontece ali, né? Os fariseus trazem essa mulher que foi pega em adultério, né? Em flagrante, não se fala os detalhes, mas em adultério, e trouxe para ser julgada, né? E essa mulher foi levada a esse templo, e a ideia era condenar ela à morte, porque na lei todos os adúlteros seriam apedrejados. Então, a ideia era essa. Não há informação sobre esta mulher, mas era uma mulher. E vocês imaginam a cena de uma mulher pega em adultério. Aí eu pergunto, o adultério é cometido por uma pessoa? Sim ou não? Não. Faltou quem? Em Levítico fala sobre o adultério, que aqueles que cometem o adultério são apedrejados. Então, aqueles que, homem e mulher, mas naquele contexto levaram a mulher. Não sabe onde foi parar esse homem, que também estava na mesma situação, de alguma maneira, mas levou a mulher. Então, a primeira coisa interessante é que a motivação pelo qual os fariseus levaram essa mulher ali aos pés de Jesus não era uma motivação só
para que ela fosse condenada e recebesse a punição que ela tinha que receber. Eles também estavam levando essa motivação, não era para fazer justiça, então. Era para colocar Jesus numa situação difícil, essa era a intenção deles, né? Eles queriam, então, que essa situação colocasse em xeque a decisão de Jesus em relação àquela mulher, né? A intenção deles era prejudicar Jesus mesmo. Então, a motivação foi essa. Então, eles desafiaram Jesus, ou para julgar aquela mulher segundo a lei, né, da próprio Estado, porque o Estado teria que julgar e condenar. Então, eles colocavam Jesus numa situação que, se ele fizesse isso, ele estava errado, e que, se ele também não condenasse, ele também não estava cumprindo a lei mosaica. Então, eles estavam querendo ali pegar Jesus naquela situação. Mas o mais interessante é que Jesus continuou da mesma maneira que ele estava, e ele teve uma atitude para confrontar o pecado, não só daquela mulher, mas para confrontar o pecado de todos aqueles que estavam. Então, o encontro de Jesus nessa situação com essa mulher é um encontro que iria gerar perdão. Perdão para todo aquele que fosse abraçado, que compreendesse o que Jesus estava propondo ali. Aquele Jesus curvado, abaixado ali com a cabeça, ele somente usou a referência. Se as irmãs depois quiserem dar uma lida, as irmãs leem em casa. Eu coloquei só 2 versículos, senão não vai dar tempo da gente continuar. Então, naquele momento, ele propôs aos acusadores dela, né? Do jeito que ele estava, ele abaixou a cabeça e continuou escrevendo sobre a areia, sobre o chão, e ele falou: aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a cumprir, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E aí nós sabemos na história o que aconteceu? Foi espalhando a rodinha. A rodinha foi espalhando e os homens foram saindo. E a Bíblia diz que eles, por consciência, eles tiveram consciência, eles ficaram envergonhados porque eles perceberam que eles também tinham pecado. E eles não atiraram a primeira pedra. E, de repente, parou um silêncio. E Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá, não peques mais. Essa foi a resposta de Jesus. Então, irmãs, essa mulher adúltera teve uma conexão com Jesus no momento mais difícil da sua vida, o momento em que ela seria morta. Ela também estava em pecado, ela também tinha errado. Mas Jesus mostrou toda a sua misericórdia, todo o seu amor. Deu uma lição para as pessoas, para os acusadores que achavam que eles também não carregavam pecado. E mostrou para eles que Ele é um Deus perdoador. Então eu queria, para o final de cada mulher que eu colocasse aqui, eu queria fazer uma pergunta para as irmãs. Porque hoje a proposta é que as irmãs vão para casa pensando nessa conexão que você tem com Jesus. Pensando nos momentos em que o Senhor te acolheu nas suas guerras, no momento em que Jesus te encontrou no seu pecado, no momento em que você estava numa situação de humilhação, de dor, porque o pecado faz isso, ele humilha. O salário do pecado é a morte. E essa mulher estava condenada a morrer. Mas esse momento de encontro, de conexão com Jesus, fez com que essa mulher entendesse o amor de Deus e a dimensão do amor de Deus. Essa mulher entendeu que ela foi acolhida, mesmo merecendo a morte, porque era a lei. Ela entendeu que precisava do perdão para aquela alma aflita dela. Ela estava cheia de traumas, de ressentimentos, de dores. Nós não sabemos, essa mulher não devia estar numa situação nem um pouco boa, mas ela encontrou em Jesus essa conexão, esse encontro no momento exato para que ela fosse perdoada. E aí, ao final de cada mulher, eu queria propor para as irmãs pensarem: será que nós compreendemos o tamanho do perdão que recebemos através do sacrifício de Jesus, irmãs? Será que nós compreendemos isso? Você já parou para pensar na dimensão desse amor que nos perdoou? Porque nós somos seres
cheio de falhas, defeitos, pecados, e o pecado está sempre aí nos rodeando, e nós estamos todos os dias cometendo coisas, porque não existe pecadinho e pecadão, cometendo coisas que nos afastam, que rompem essa conexão com Jesus. Será que nós temos consciência disso? Será que todos os dias nós não precisamos fazer essa pergunta para nós? Você compreende o tamanho do perdão que você recebeu através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Você compreende? Então é uma pergunta para a gente pensar. E o que nós vamos fazer? Como nós responderemos a isso? Irmã Rosângela, não sei. Eu preciso pensar melhor. Pense no valor que há esse perdão que Ele derramou sobre nós, no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Para a gente romper essa conexão por abandonar, por não entender, por continuar cometendo atos e pecados que nos afastam de Deus, diariamente. Porque se nós analisarmos diariamente as atitudes que nós temos, às vezes a gente está na igreja, a gente se acha tão redimido, e nós somos redimidas por Cristo, mas a gente não avalia diariamente, porque como o próprio apóstolo Paulo diz, né, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, está sempre ali me confrontando, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, a minha mania de julgar os outros, a minha mania de agir com situações que muitas vezes a gente sabe que o Senhor não está se agradando, porque o Espírito Santo habita em nós e nos indica isso, e muitas vezes a gente continua perdendo a conexão e não valorizando o tamanho do perdão que nós recebemos de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém, irmãs? A outra mulher que eu queria compartilhar com vocês é uma conexão que também, assim como a mulher adúltera, poderia só nesse trecho, nessa cena, dar muitas lições para a gente, só na mulher samaritana. Mas eu queria falar sobre essa conexão que gera salvação. A mulher samaritana. A história da mulher samaritana na Bíblia é uma história que, eu não sei vocês, mas ela me deixa impressionada como que é um diálogo longo, é um diálogo cheio de teologia, cheio de coisas assim que você fala, nossa, deixa eu ler de novo que eu não entendi. Aí você vai lá ler de novo, eita, vou lá na outra Bíblia, porque eu não entendi ainda. E aí você vai lá na outra Bíblia, não, peraí, mas o que Jesus quis dizer com isso? É um diálogo cheio de teologia, muito interessante. Mas é um diálogo que ele deságua nenhum poder de salvação tão grande que impactou a vida dessa mulher. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, a referência de João, no capítulo 4, e também não vou ler todo, mas as irmãs podem ler em casa, e depois eu separei só uma referência bíblica, quando Jesus declara lá no finalzinho, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês, isso é uma linguagem de hoje, tá? Eu acho que é NVI. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Olha que profundo isso. A revelação de Jesus para aquela mulher. E aí nós vamos pensar, a mulher samaritana, assim como a mulher adúltera, estava na mesma condição do contexto histórico, as duas estavam no mesmo contexto histórico? Sim ou não? Elas estavam vivendo a mesma situação? Sim. Uma situação de desprezo, de abandono, de não valorização, de ser uma pessoa considerada de segunda categoria. E a mulher samaritana tinha uma outra questão, que ela era samaritana. E nós sabemos que, além de todo o preconceito que ela vivia, da própria sociedade que ela vivia, o contexto da época, os judeus também tinham uma rixa com os samaritanos. Né? Porque eles consideravam que, por conta dos samaritanos terem se misturado, eles eram impuros. Ele não era um povo, um judeu puro, ele era samaritano, ele tinha se espalhado, né, na época da dispersão. Então, samaritano não era um judeu, né? Então, ela já sofria vários preconceitos e também sofria o preconceito de ser samaritana. E aí começa o interessante, Jesus estava vindo da Judéia para a Galileia, os discípulos foram comprar alimento, e Jesus eu creio, quero crer, que foi proposital, porque Jesus sabia da necessidade, Jesus sabia, sendo Deus, né, ele sabia do que ele estava fazendo ali. Jesus para no poço,
né, na cidade de Sicar, ali em Samaria, para junto ao poço. E essa mulher estava ali no poço. Jesus, cansado da viagem, pediu o que para ela? Água. E aí iniciou esse diálogo, que é o que eu falei para vocês, cheio de questionamentos, de perguntas. Deve ter sido uma conversa muito gostosa, né, irmãs? Imagina você conversando com Jesus, recebendo aquelas palavras, cheio de medo. Primeiro, ela já estava enfrentando ali uma situação meio desconfortável. Por quê? Os homens não saíam conversando com qualquer mulher por aí. Eles tinham que conversar com a mulher deles. E a mulher não poderia sair por aí batendo papo com os homens. Então, já não poderia ter aquele diálogo. Então, Jesus ali já quebrou várias barreiras, vários preconceitos ali, só naquele momento em que ele foi até a mulher. Então, vamos entender que a mulher não chegou até Jesus, ela estava fazendo o seu serviço ordinário, ela estava fazendo o trabalho que ela fazia, que as mulheres é quem carregavam a água do poço, certo? Eram as mulheres que carregavam a água para dentro de casa, carregavam os baldes, isso nós sabemos. Esse serviço era das mulheres. Então essa mulher estava ali, fazendo o serviço dela ordinário. Quem chegou ao poço, cansado, intencionalmente se dirigiu àquela mulher e falou para ela, dá-me de beber, foi Jesus. Então Jesus teve a primeira iniciativa de iniciar o diálogo com essa mulher. Então quando ele iniciou essa conversa, ele criou um ambiente, né, que permitiu com que a mulher samaritana percebesse quem ela era. Quando Jesus chega na nossa vida, irmãs, e muda a nossa história, ele permite com que você perceba quem é você diante dele. Ele permite com que ele comece a destrinchar. Quando a palavra de Deus chega em nós, ela começa a nos revelar tudo aquilo que nós somos, os nossos pecados, os nossos medos, as nossas barreiras para se achegar. Jesus foi revelando tudo para aquela mulher. Nele, então, revelou a ela a identidade dela, quem que ela era. Primeiro, ela só achava, sou mulher, sou samaritana, não posso conversar com homem, minha vida é difícil. Mas Jesus já mostrou para ela, naquele primeiro diálogo, né, quem ela era. Naquele momento de discussão, já mostrou quem ela era de fato, a sua identidade. E isso mudou radicalmente a vida da mulher samaritana. Então, naquele momento, o Espírito Santo, né, vamos dizer, a presença de Deus foi tão real ali através de Jesus, que mudou todo o cenário. Aquela mulher que estava em sofrimento porque ela talvez tenha sentido medo, bloqueios. O que esse homem está falando comigo, né? Ela começou a desenvolver um diálogo que deve ter sido muito gostoso, né? Eu imagino que deve ter sido um diálogo. Eu fico imaginando, gente, essas coisas, irmãs. Eu fico assim pensando. Às vezes eu me deparo pensando na cena, né, de você conversando com, né, a gente conversando com Jesus assim, face a face. Será que nós podemos fazer isso hoje, irmãs? Nós temos essa liberdade hoje de fazer. Jesus não está encarnado aqui para que nós conversemos com Ele, mas no momento que você engata num período de oração, de entrega, de derramamento, você consegue vislumbrar o que é isso, a presença de Deus, mudando todas as nossas dores, os nossos questionamentos. É assim, a conexão com Jesus, ela faz isso, ela tira tudo aquilo que é ruim e traz a gente para um lugar de vida, um lugar de salvação, um lugar de libertação. E essa foi a mulher samaritana. Naquele momento, então, ela teve essa conversa com Jesus. E ela, então, pôde entender que Jesus revelou a ela. Ela não poderia conversar com Jesus, ela era uma mulher. Mas Jesus quebrou o paradigma, o preconceito, conversou com ela. A mulher era samaritana, o judeu não conversava com o samaritano. Jesus falou, eu quero conversar com você. Eu não estou vendo a sua condição, eu não quero saber se você é mulher. Eu te amo assim como amo as outras pessoas que estão rodeadas, os homens da sociedade. Então, isso para ela foi muito chocante, né? E outro assunto interessante é que, além de tudo isso, essas duas situações já seria suficiente para ela não conversar com Jesus. Jesus falou com ela assuntos religiosos. E assuntos religiosos não se falava com mulher. Assuntos religiosos era só na sinagoga com os homens. Então, olha quantas coisas Jesus quebrou ali, né? Então, nós não sabemos o nome da mulher. Sabemos que ela era uma mulher samaritana. Ela não tinha um nome ali na história. Mas essa história está sendo contada até hoje.
porque a salvação chegou na vida da mulher samaritana, através dessa conexão que ela teve com Jesus. Então, o que eu queria propor para as irmãs hoje, pensando sobre a mulher samaritana, é sobre o valor, né? Porque aquela mulher, quando ela foi encontrada com Jesus, e Jesus falou com ela, sobre essa salvação, impactou ela com essa mensagem, dizendo para ela, olha, se você soubesse com quem você estava falando, e Jesus falou tanta coisa ali para ela, a referência bíblica que estava ali, fala sobre o momento que Jesus se revela a ela, né? Sou eu que estou falando com você. Fala sobre adoração, aonde que devemos adorar, em Samaria ou em Jerusalém, e quanta conversa, e no final Jesus se apresenta a ela, eu sou o Messias, eu sou a salvação, eu sou o enviado, aquele que vocês estão esperando sou eu. Jesus não estava revelando aquilo para muita gente não, viu, irmãos? Jesus estava fugindo de situações porque ele poderia ser morto a qualquer hora, mas para aquela mulher, ele simplesmente falou, intencionalmente, eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês estão esperando, sou eu que falo com você. Aquilo foi tão impactante para a vida daquela mulher, que ela saiu dali, e ela foi contar para as pessoas, deste alguém que amou ela, que com palavras de vida e salvação encontrou ela, mostrou quem ela era diante de Deus, apresentou o amor do Pai a essa mulher. E aí eu queria perguntar para as irmãs, será que nós compreendemos e valorizamos a tão grande salvação que nós recebemos através do sacrifício de Jesus, irmãos? Será que nós compreendemos? Jesus fez isso, assim como ele encontrou essa mulher samaritana, ele fez isso um dia comigo e com você. Às vezes a gente acha que a gente está tão perfeitinho, mas não era diferente aquela mulher samaritana de nós hoje. Um dia Jesus nos encontrou com salvação, e se tiver alguém aqui hoje que ainda não teve esse encontro, a oportunidade está dada. Todos os dias o Senhor pode, em situações mais ordinárias da vida, assim como aquela mulher samaritana estava ali só no poço, nas situações mais ordinárias, Deus está pronto a encontrar o pecador com salvação, assim como ele encontrou aquela mulher. Então, como nós podemos responder a isso? Será que a gente, até quando nós estudamos sobre Hebreus, aquela referência bíblica que fala sobre a tão grande salvação, né? Como nós escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviam. Será que nós escaparemos disso se nós não valorizarmos essa tão grande salvação? Será que estamos dando valor a isso? Ao que Jesus fez por nós? A gente esquece. A gente vira rotina, você ir à igreja, você não pensar sobre o sacrifício de Jesus, você não entender que não podemos vacilar e perder a chance, né, de estar diariamente buscando ao Senhor, para que a gente possa fazer como essa mulher, render frutos imediatos de uma mudança de vida, porque ela foi imediatamente falar da grandiosidade dessa salvação para outras pessoas. Será que nós temos feito isso? Será que a salvação que Jesus fez por nós tem nos impactado a ponto da gente ir e falar para outras pessoas? Ei, eu quero ir com Jesus para a eternidade, vem, eu também quero que você vá, eu quero te encontrar também. Será que essa salvação tem esse valor para a gente falar às pessoas da importância de se achegar a Jesus, de recebê-lo como Salvador? Essa mulher fez isso. Então, é uma reflexão para nós também. A terceira mulher é a mulher do fluxo de sangue. É uma conexão que gera cura. E eu coloquei só essa referência bíblica que fala, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:34. A Bíblia também não registra o nome dessa mulher. A gente sabe provavelmente que ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum, né? E antes de encontrar com Jesus, ela já havia sofrido quantos anos, irmãs? Quantos? De hemorragia, quantos anos? 12 anos. Irmãs, 12 anos. Nós estamos entre mulheres aqui. Como é difícil a gente passar uma semana, hein? Nesse nosso período difícil. Dependendo de como você... E quando nós vamos ficando mais velhas, mais ainda. Como já é difícil.
12 anos, irmãs. Pensem nisso. Essa mulher ficou 12 anos. Já estava exaurida. Já não tinha ferro no corpo. A vitamina dela, o ferro dela já tinha ido embora. Ela já estava praticamente esperando a morte. E aí nós sabemos no contexto que ela vivia na mesma situação de preconceito. Por quê? Uma mulher que estava no seu período menstrual, ela não poderia estar envolvida com outras pessoas, né? Ela tinha que ficar afastada, não podia, porque ela era considerada, o fluxo de sangue dela, ela era considerada impura, né? Então, segundo a lei de Moisés. Então, aquela mulher enfrentava privações. Estavam afastadas do templo, da família, elas estavam praticamente igual aos leprosos, afastados de tudo, né? Se escondendo de tudo. Ela era considerada imunda, e qualquer um que tocasse nela também era considerada imunda. A cama que ela dormia, ninguém dormia, o copo que ela bebia água, ninguém bebia, o prato que ela comia, ninguém comia. Então, era uma privação, um afastamento de tudo. Então, além da dor, da doença, das privações, daquilo que ela sofria no seu próprio corpo e ela sentia, ela também sofria na alma o preconceito, o desprezo, o descaso. Essa era a mulher do fluxo de sangue. E nós sabemos que essa mulher, então, percebeu, ouviu que Jesus estava pela região, e ela, então, não perdeu a oportunidade. Ela sabia que, ela já tinha ouvido muita coisa sobre Jesus. Ou eu vou ao encontro de Jesus agora, ou eu vou morrer. Aí eu pergunto para as irmãs, essa sede de cura, essa sede de encontrar com Jesus, porque ela sabia que ele tinha a resposta que ela precisava para a vida dela. Será que, de vez em quando, a gente se depara pensando nisso? Será que eu ainda tenho esse desejo, essa sede de buscar o Senhor para ir de encontro à necessidade daquilo que eu preciso, com essa força e com essa coragem que essa mulher tinha? Porque ela teve que enfrentar muitas barreiras. Era uma multidão, ela não podia sair do seu isolamento, as pessoas não podiam desconfiar que elas estavam ali, com certeza muitas pessoas já sabiam, e ela teve que arrumar um caminho para que ela encontrasse Jesus. E essa é uma história também muito marcante, muito poderosa, porque essa mulher enfrentou toda essa barreira e conseguiu tocar no manto, na orla de Jesus. E foi ela, diferente de Jesus que veio até a samaritana, foi ela que foi ao encontro, para que essa conexão de cura, de vida, chegasse até ela. E quando ela tocou, Jesus parou. E Jesus percebeu que dele tinha saído virtude, porque o nosso Jesus, ele é todo poderoso. Ele sabia que alguém ali estava pedindo socorro, e foi só o toque daquela mulher, um toque, irmãs, de fé. Ela sabia que ela seria curada. Eu não sei se você, às vezes está desesperançado com alguma situação sua, da sua saúde, ou de alguém próximo a você que você ama. Eu não sei se, às vezes não é uma cura física, é uma cura na alma. É um problema que persegue, é um problema que você não consegue encontrar uma saída, porque essa mulher não via. Mas esse Jesus em que essa mulher tocou no manto, na orla ali, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que está conosco neste lugar hoje aqui, minhas queridas. É o mesmo Jesus que faz milagres. E muitas vezes a gente deixa isso para lá, porque é só uma história, a gente não para refletir. Eu queria convidá-las hoje a refletir sobre um Jesus que cura. E talvez essa cura, você está esperando há muito tempo. É uma cura, às vezes, que você fala, não, Senhor, é tão pequeno, eu só preciso de uma cura nessa área aqui, da minha vida, naquele quartinho escuro, naquele cantinho que a gente deposita na nossa alma, se é que é um lugar assim que eu posso dizer, aquele lugar que ninguém acessa, aquele lugar que é só você e Deus que sabe que precisa de cura, que às vezes não está aparentando no seu corpo físico, e Ele pode fazer no corpo físico, mas às vezes é na tua alma. E esse Jesus que acessou
essa mulher e estabilizou todas as células do corpo dela, através do poder e da fé dela, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Então, se permita pedir para o Senhor com fé, tocar em Jesus de uma forma diferente nessa tarde, falar: Jesus, eu preciso de uma cura. Essa cura que eu preciso, Senhor, só o Senhor sabe. Eu preciso que o Senhor coloque no eixo algumas coisas dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me estabilize emocionalmente. Que o Senhor coloque algumas coisas no lugar que estão fora. Esse mesmo Jesus que atuou lá no passado é o mesmo que atua hoje. Então eu queria perguntar para as irmãs: será que nós estamos dispostos a enfrentar todas essas adversidades e barreiras e tocar em Jesus em demonstração de fé, a fim de recebermos a vitória que necessitamos? Porque ela transpassou muitas coisas e teve uma atitude de fé. Ela entendeu que aquilo que ela estava vivendo era o fundo do poço. E talvez ela não tivesse força nem para se arrastar e chegar até Jesus, viu? Eu acho que ela foi se arrastando pelos cantinhos para que ninguém enxergasse ela, já que ela também não tinha muita força. Não sei qual é a medida da tua força hoje, mas Jesus está aqui para te socorrer, para me socorrer, nas nossas dores, nas nossas angústias, naquele lugarzinho na tua alma que só Ele pode acessar. Amém? Amém, irmãs? A próxima mulher é a mulher do puro nardo, que é Maria. Algumas referências bíblicas nos evangelhos falam que é uma mulher, mas outras narrativas falam que era Maria, né? Essa conexão que gera adoração. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se da fragrância do perfume. Tá? Aqui está em João 12:3. E ali eu coloquei em Mateus. Eu estou lendo o que eu coloquei aqui, mas ali eu coloquei em Mateus, porque eu achei interessante essa parte que só está descrita, narrada em Mateus. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Mateus 26:13. Então a narrativa de Mateus detalha mais e fala sobre, encerra com esse versículo. Vamos pensar na situação. Casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Jesus estava próximo da sua morte. Era iminente já a morte de Jesus, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a palavra nardo é um óleo, né? Um óleo aromático muito caro, que é extraído de uma planta da Índia. Era algo muito caro mesmo, irmãos. Algo que eu acredito que Maria juntou muito dinheirinho para comprar aquele óleo, porque era um valor de muitos salários. E Maria preparou aquele momento, preparou aquele óleo. Era comum, né, que todo aquele que fosse rei era ungido pela cabeça. Mas também era hábito, era comum entre os judeus, ungir os pés de alguém que estava morto, né, de um defunto. Também era um procedimento que eles tinham. Então, ali na cena, né, Maria se debruçou, ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. Esse relato também vocês conhecem. Então, Maria gastou todos os recursos que ela tinha para ungir Jesus. E Jesus ali entendeu, né, na referência bíblica que a gente lê, tanto em João quanto em Mateus, ele entendeu que esse gesto dela era uma unção preparatória para que o rei, para que o Messias, que já foi revelado, né, que as pessoas já sabiam, muitos que estavam com ele ali, para que o rei fosse ungido para a morte. Era uma unção de preparação para a morte de Jesus. Ele entendeu isso, né? Mas aí também
Maria ficou numa situação difícil, porque ela estava ali na sua casa, fazendo aquilo que ela amava. Ela era uma adoradora, Maria era uma adoradora. E ali estavam também os discípulos, os homens. E aí vocês sabem da cena. Quem que chega ali e reclama? Quem lembra dessa parte da história? Quem que deu uma reclamada lá? Que gastar, podia vender, dar para os pobres. Né? Não vou contar os detalhes, porque os irmãos sabem. Quem foi? Judas. Doninho do dinheirinho na bolsa, né? Da bolsa lá. Já olhou, o olhinho fez plim, 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 as moedinhas. E pensou, um óleo caro desse. Lavar o pé, jogar no pé, para secar com os cabelos. Essa mulher está muito extravagante, mas que exagero. E aí Jesus não repreendeu a Maria. O que ele fez? O que ele respondeu? Quem sabe o que ele respondeu? Pode falar, irmã, bem alto. Os pobres, mas a mim, só por um pouco de tempo. Então, não, deixa ela, não chame a atenção dela, ela está me adorando, ela está fazendo aquilo porque é chegado o meu tempo. Jesus sabia. Estava ungindo os pés porque logo ele seria morto. Estava declarando que ele era o Messias, que ele era o rei ungido. Então a gente entende que essa unção tinha uma simbologia totalmente clara ali para Jesus, mas para as pessoas que estavam ali, para os discípulos que ainda talvez estivessem dispersos com o que estava por vir, não tinham entendido. Mas Maria, irmãos, Maria não estava preocupada com isso. Maria queria adorar. Maria queria oferecer o melhor. Ela já tinha uma conexão com Jesus. Ela já tinha vivido outras cenas em que a própria irmã dela, Marta, mas essa Maria também já tinha. Não, deixa ela escolheu a boa parte. Você que está perdendo tempo aí, calma. Jesus sabia que Maria era uma adoradora. E nós aprendemos com Maria sobre essa conexão. E aí eu queria refletir com vocês, né? Jesus não chamou a atenção de Maria, muito pelo contrário, corrigiu a Judas e os discípulos que estavam ali, que com certeza também poderiam estar reprovando a atitude de Maria, né? E sabia que tinha um motivo pela qual ela está fazendo isso. E aí ele finaliza falando, em verdade vos digo que em todo o lugar onde este evangelho for pregado, em todo mundo, será referido sobre o que ela fez, né? A memória dela será lembrada. E a pergunta que eu quero fazer para as irmãs é: será que nós estamos dispostos a viver uma vida de devoção e adoração a Cristo, sem se importar com o preço que pagaremos? Às vezes o preço, irmãos, que nós vamos pagar não é financeiro só. Também. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Até financeira, até, né, profissional. Nós talvez precisaremos, em algumas circunstâncias, abrir mão para viver uma vida em devoção ao Mestre, sem se importar com quem está falando, sem se importar com quem está olhando e te reprovando, sem se importar com o julgamento das pessoas, com os preconceitos, porque foi isso que Maria fez. Vocês acham que na cena ela não percebeu que ela estava sendo julgada? Ela percebeu. Então, o que eu queria convidar as irmãs é para a gente responder essa pergunta: será que nós estamos dispostos a viver uma vida de devoção? E aí, eu queria colocar o último slide aqui sobre uma conexão que gera fidelidade e amor. Pode colocar o próximo? Eu acho que saiu. É de Lucas 23, 46. Que fala sobre as mulheres que andavam com Jesus na Galileia. Lucas 23, 46, 56 diz assim: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, o que a gente retoma de novo aqui é para lembrar que essas mulheres, assim como essas e várias outras, elas estavam acompanhando Jesus durante todo o tempo.
E no período da crucificação e morte, essas mulheres estavam juntas. Talvez ali, a Bíblia fala que pelas laterais, elas estavam acompanhando de longe, né? Elas estavam preocupadas com o que estava acontecendo. E hoje a gente sabe que Jesus foi condenado à morte, morte de cruz. E talvez para os discípulos e para aqueles homens, né, a morte de cruz fosse algo que pudesse mexer com a reputação deles. Era uma morte punitiva e vergonhosa para eles. Ainda mais para aquele que foi considerado o mestre, que andava com eles. Então, nós sabemos, inclusive, né, na Bíblia fala sobre até o momento em que Pedro negou Jesus e que eles estavam com medo de morrer também e estavam fugindo. Mas essas mulheres, né, elas estavam acompanhando Jesus durante todo a história de Jesus com eles ali na Galileia, na Judéia, em toda a região. Elas viram milagres, elas viram curas, elas acompanharam muita coisa, apesar de todas as dificuldades de acessar o mestre, elas estavam sempre acompanhando. Então, o que a gente entende é que essa devoção que essas mulheres tinham e esse estar acompanhando, elas não estavam com medo da exposição, elas já estavam em situação punitiva, elas já estavam numa situação de desvantagem. Então essas mulheres estavam caminhando com Jesus, olhando, e no momento que Jesus foi morto, elas não abandonaram, elas ficaram ali observando aonde o corpo de Jesus foi depositado. Elas respeitaram o momento de não fazer todo o preparo do sepultamento, como era, né, feito com o corpo. Elas esperaram, elas foram lá preparar os perfumes, as especiarias, para que no momento certo elas fizerem o sepultamento digno do nosso mestre. Essas mulheres estavam ali, elas não tiveram medo, elas já tinham perdido o mestre, então elas não estavam preocupadas com reputação. Qual reputação essas mulheres tinham? Quem estava preocupado com reputação eram os discípulos, eram os homens poderosos. As mulheres não estavam. Então essas mulheres, irmãs, elas foram valentes, fizeram tudo o que tinha que ser feito para poder manter, continuar sendo fiéis a Cristo. Elas demonstraram fidelidade e amor. Essa conexão que elas criaram com o mestre durante todo o processo, essa conexão era uma conexão que elas não perderam. Elas continuaram fiéis e demonstraram amor por Jesus até o fim. Então eu queria fazer a pergunta para as irmãs: será que nós estamos dispostos a continuar amando a Deus, sendo permanentemente fiel ao Evangelho de Cristo, quando as situações se apresentarem desfavoráveis e perigosas? Será que quando você for colocado em xeque, quando a sua fé foi colocada em xeque, será que se vira perseguição? E perseguição pode ser não só como a gente vê aí na Ásia, no Oriente Médio, como tem a igreja que está sofrendo perseguição. Eu digo de ideias, perseguições que a gente sofre de outros tipos, que a gente nem sabe que é perseguição aqui no Brasil, mas que a gente entende que há muitas pessoas abandonando a fé por muito pouco, porque foi pressionado, porque não está de acordo, porque não, abandonando a fé por pouquíssima coisa, deixando a conexão com Jesus, não permanecendo, sendo fiel ao Senhor, e por qualquer motivo deixando de amar a Deus, deixando de buscar ao Senhor. Essas mulheres não, elas não estavam com medo de dificuldade, de prova, elas já tinham passado por muita coisa, elas estavam envolvidas, e elas foram até o fim, mostrando essa conexão. E para encerrar, irmãs, eu queria falar que as perguntas que foram feitas aqui, são perguntas, pode passar, Renan, pode passar, pode passar, para o último slide, mais um, e nós vamos lembrar, eu queria finalizar com vocês, uma coisa que eu marquei aqui, na minha folhinha, que estar conectadas com Cristo é um privilégio, mas também é uma responsabilidade que nós temos de dar ao mundo. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem estar conectados com Deus, porque se você está de fato conectado com o Senhor, ligado naquilo que Ele tem, no propósito que Ele tem para a tua vida,
você carrega uma responsabilidade. Você precisa responder a algo. Você tem uma obrigação de resposta à sua comunidade, à sociedade que você vive, ao seu país. Você tem a sua família, você tem que responder a isso. Estar conectado com Deus, estar conectado com Jesus implica em responsabilidade. Jesus amou as mulheres e mostrou o quanto nós podemos servir e fazer parte da expansão do reino de Deus aqui na terra. Mas a gente não pode permitir, irmãs, que as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, que são muitas, eu tenho certeza que muitas irmãs hoje deixaram muita coisa para estar aqui hoje. A gente não pode permitir que as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa idade, a nossa pouca idade, as nossas dores, até físicas, as nossas dores emocionais, todos os tipos de fraqueza que nós enfrentamos, a gente não pode deixar que essa circunstância mude e seja desculpa para a gente não estar buscando o propósito de Deus na nossa vida, não estar buscando estar mais próximo do Senhor. Então a gente tem muita desculpa para dar sim, mas a gente tem muito mais motivo de responder de forma positiva ao que Deus nos chamou para fazer. Nenhuma de nós, irmãs, está fora do chamamento, fora daquilo que Deus quer fazer, daquilo que o Senhor quer desenvolver para o crescimento do reino dele. Nenhuma de nós está fora. Então, a nossa responsabilidade é melhorar a nossa vida espiritual, é buscar uma disciplina espiritual diária, para que essa conexão não se perca. É a gente se arrepender todos os dias, confessar pecado todos os dias, a gente está sempre com uma mente consciente, lembrando todos os dias, né? Buscar uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, não é só ler, é meditar na palavra. E a gente sabe que as demandas dos dias nos impedem muitas vezes, as nossas limitações até intelectuais, a gente acha que não pode, não consegue, mas Deus está disposto a nos trazer para este lugar de conexão, para esse lugar de estar ligadas à videira verdadeira que é Jesus. Então essas disciplinas que nós precisamos melhorar, é a resposta que nós precisamos dar para essas perguntas que eu propus aqui para vocês. É uma melhoria, é uma busca diária, constante, sem duvidar do propósito que Deus tem para a vida de cada uma das mulheres, porque Ele nos amou de forma indistintiva, Ele não nos separou, é a maneira que Jesus nos amou. Só isso já seria o motivo de nós jamais recuarmos no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero agradecer e dizer para as irmãs que Deus tem muito a fazer na vida das mulheres, em todas as igrejas, em todas as comunidades, e aquela que se coloca no lugar que tem que se colocar, Deus vai trabalhar. Não se menospreze, não ache que você eu estou com menos conexão com Deus que a irmã ali, porque a irmã tem mais. Mas por quê? É um achismo seu, ou você está deixando de buscar uma vida de disciplina cristã, das disciplinas espirituais? Nós temos a nossa parte. Deus não olha para isso. Deus está vendo, Deus não está vendo capacidade. Deus está vendo compromisso e desejo de estar perto dEle. É isso que Ele espera de nós. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço.